Hoje, Tia Mo vai falar sobre levedura para fazer vinho, explicando como a levedura sintética e a levedura natural são diferentes. Muitos membros ainda estão confusos, achando que para fermentar vinho só se pode usar o fermento de pão. Alguns podem pensar que para fazer vinho é obrigatório usar apenas levedura específica para vinho. Na verdade, a fermentação é um processo muito diverso. Podemos usar diferentes ingredientes. Seja sintético ou natural, o fermento passa por um processo de fermentação, que é uma reação química utilizada para criar álcool. O álcool produzido é o principal componente das bebidas alcoólicas, que quando consumidas podem causar intoxicação, ou seja, alterações no funcionamento do corpo e da mente. Vamos aprender mais sobre as propriedades do fermento sintético e também do fermento natural, ambos amplamente utilizados na produção de diferentes tipos de bebidas. Vamos começar falando sobre a levedura sintética. A levedura sintética se divide em dois tipos. Tia Mo não vai mencionar marcas, mas vamos separar em dois tipos. O primeiro tipo de levedura sintética é aquela que usamos para fazer pão, e existem várias marcas diferentes. Tia Mo quer dizer que cada marca vai dar um aroma de levedura diferente, amigos. Para quem quiser seguir a receita da Tia Mo, tente usar a mesma marca que eu uso, porque eu já selecionei qual marca é mais adequada para fazer vinho. Algumas marcas têm um aroma muito forte, e quando usamos para fermentar vinho, o cheiro forte não sai facilmente. Agora, falando sobre a levedura usada para fazer pão, ela é barata e fácil de encontrar. Está disponível em qualquer mercado porque é usada para fazer pães e confeitaria em geral. É a mesma levedura usada para pão, tá? Ela tem aparência de pequenos grânulos redondos, amigos, olhem só. Olhem só, a levedura para pão tem essa aparência de pequenos grânulos redondos, parecendo ovas de peixe, assim mesmo. Essa levedura é usada para fazer pão. Quando a testamos antes de fazer vinho, ela fermenta mais rápido do que a levedura própria para vinho. Porém, quando usamos a levedura de pão para fermentar vinho, ela produz menos álcool do que a levedura específica para vinho, amigos. Então, precisamos entender e diferenciar qual tipo queremos, para podermos escolher corretamente qual usar. Agora, falando sobre a levedura para fazer vinho, existem várias marcas disponíveis no mercado. É uma levedura específica para esse uso. A aparência da levedura para vinho é diferente da levedura para pão, pessoal. Ela tem um formato de bastão reto, parecido com um pedaço de cana-de-açúcar. Não são grânulos redondos como ovas de peixe. São bastõezinhos, realmente mais parecidos com cana-de-açúcar. Então, é uma diferença bem clara. Quando vocês forem testar a levedura de vinho antes de usá-la para fazer vinho, ela age um pouco mais devagar do que a levedura de pão, mas depois que começa a fermentar, a levedura de vinho trabalha por mais tempo do que a de pão. Por exemplo, se você usar levedura de pão e fermentar por 7 dias, provavelmente não verá mais bolhas, porque a levedura já parou de agir. Isso é uma característica específica, pois a levedura de pão é menos ativa do que a levedura de vinho. A levedura de vinho demora mais para crescer, mas quando a usamos para fermentar vinho, ela trabalha por muito mais tempo do que a levedura de pão. Eu já testei isso. Ela pode fermentar e continuar ativa por até 2 semanas, chegando a 20 dias. Eu mesma já experimentei isso. A principal característica da levedura de vinho é justamente produzir álcool, como o próprio nome já diz, levedura para vinho. Por isso, ela consegue produzir mais álcool do que a levedura de pão. Assim, agora sabemos sobre isso. Já falamos sobre as duas principais diferenças entre os tipos de levedura sintética, a levedura de pão e a levedura de vinho. O primeiro tipo, a levedura de pão, vocês já ouviram sobre ela. O segundo tipo, a levedura de vinho, também já foi explicado. O terceiro tipo é o fermento natural. O fermento natural é bastante conhecido e difundido em várias comunidades, onde é amplamente utilizado para fazer o lausato, que é uma bebida alcoólica fermentada tradicional ou outros tipos de bebidas fermentadas comunitárias, por eles mesmos. Agora, quando fazemos vinho, amigos, pode-se usar, ok? O fermento de arroz ou o fermento de sato tem essa aparência de bolinha de farinha assim, depende da região, amigos. Tem tanto o fermento de arroz quanto o fermento de sató. Vocês precisam separar e decidir qual tipo querem usar, ok? Hoje, o da Tia Mo é o fermento de arroz, porque eu gosto de usar esse. Ele dá um aroma doce e agradável.
O fermento de arroz dá um aroma mais doce do que o fermento de sarto, porque o fermento de sarto, quando fermentamos, às vezes fica com um cheiro parecido com o do licor de sarto. E muitos amigos não gostam desse cheiro. Por isso eu uso o fermento de arroz para fermentar no lugar, ok? O fermento de arroz nós vamos moer até virar um pó fino antes de misturar com o vinho, tá? Ele age um pouco devagar, amigos. Agora coloquem o pó do fermento de arroz aí. Até que ele comece a agir, pode levar até 2 dias para crescer, ok? Mas uma vez que começa a agir, ele trabalha por bastante tempo. Amigos, pode durar até 20 dias. Pode até passar de 20 dias, mas não é bom deixar passar de 20 dias, amigos, porque ele vai ficar amargo, não vai ficar gostoso e é difícil de corrigir, ok? Daqui a pouco vamos ouvir no próximo passo como a quantidade que colocamos pode afetar o resultado. Vamos aprender sobre isso. Agora vamos falar sobre o ingrediente que ajuda a produzir o álcool, ok? Já falei antes sobre o fermento de arroz e o fermento de vinho de arroz, certo? Qual é a diferença entre eles? Agora, ainda há... Entre aqui. Está à venda em todo o país, amigos. Até nas lojas de conveniência 7-Eleven tem para vender, ok? Em shoppings ou mercados também tem, mas o preço varia, viu? Se vocês comprarem no mercado, o preço é bem mais barato. Se comprarem em supermercados ou shoppings, o preço é um pouco mais alto, tá bom? Vai do que for mais conveniente para vocês. Ou se quiserem fazer em casa, também não tem problema, ok? Quando vamos fermentar de acordo com a receita? Eu uso um potinho desse aqui, tá bom? Se comprar em saquinho, vocês podem dividir assim, desse jeito aqui, tá? Nós falamos sobre fermentar usando arroz de fermentação, certo? Isso também vai dar um sabor diferente, viu? Amigos, fermentar com farinha, com fermento de arroz ou com arroz de fermentação, cada método tem suas particularidades. Quando fermentamos para fazer vinho, tem uma desvantagem. Deixa o líquido mais turvo. Fica mais turvo do que quando usamos fermento sintético. Isso acontece porque tem amido, vocês conseguem imaginar, né? Tem amido, seja farinha, fermento de arroz, farinha de vinho de arroz ou arroz de fermentação, todos têm amido na composição, por isso deixam o líquido turvo. Mas, ao fermentar vinho com fermento de arroz, farinha de vinho de arroz ou arroz de fermentação, o sabor fica mais aromático e adocicado, viu, pessoal? Porque esses ingredientes já vêm temperados. Tanto a farinha de vinho de arroz quanto o fermento de arroz já vem com receitas prontas, com ervas e temperos diversos, tudo já preparado para a gente. Assim, vamos obter o aroma e o sabor adocicado do fermento que já vem misturado, certo? Eu, Tia Mu, não sei misturar esses ingredientes, então eu compro pronto mesmo. Mas eu sempre escolho de um fornecedor que tem um sabor delicioso e que me agrada, por isso uso sempre o mesmo. Agora, vamos escolher, né? Quando fazemos vinho, dependendo da receita, usamos fermento sintético e cada um dá um sabor diferente. Eu explico tudo isso no vídeo, viu? Em cada vídeo ensinando a fazer vinho, eu sempre digo se usei fermento de arroz. Eu explico se foi fermentado com fermento natural ou com fermento sintético e qual sabor cada um proporciona. Eu conto tudo, viu? Vocês podem assistir a cada vídeo. Se eu fosse explicar tudo em um único vídeo, levaria mais de 3 horas e não terminaria. Agora vamos pular direto para o fermento, porque já conhecemos suas propriedades, certo? Desta vez, vamos ver o fermento natural, pessoal. O fermento natural pode ser obtido de várias fontes, pessoal, seja de ervas ou de frutas. Mas eu, Tia Mo, vou escolher aqueles que são fáceis de usar e fáceis de encontrar para comprar, tá bom? O que costumo usar com frequência é a casca do abacaxi. Gente, a casca do abacaxi é fácil de encontrar em qualquer mercado. Ou então, quando compramos abacaxi para comer, ao descascá-lo, não precisamos jogar a casca fora. Podemos guardar para usar depois. Se vocês tiverem medo de que a casca do abacaxi estrague antes de usarem, é só lavar bem, deixar secar e depois cortar em pedaços. Ou então deixar secar em pedaços grandes e guardar no congelador. Mas na maioria das vezes, eu costumo cortar em pedaços antes. Corte em pedaços primeiro e deixe secar. Ou use um pano para secar. Depois, coloque em sacos e guarde no congelador, em porções de 100 a 300 gramas, para facilitar o uso. Quando precisar usar, basta retirar 100 gramas do congelador e misturar diretamente. Pode ser usado tanto para fazer tepe como para fazer vinho, amigos. Como já mencionei antes, o primeiro ingrediente natural é a casca de abacaxi, que é muito utilizada e fácil de encontrar. Na Tailândia ou em outros países, o abacaxi está disponível o ano todo. Outro ingrediente natural é a uva passa,
que pode ser tanto a preta quanto a amarela. É fácil de encontrar em qualquer mercado. Amigos, está à venda em todas as regiões e em todas as províncias. Tanto a uva passa preta quanto a amarela podem ser usadas. As uvas passas dão um sabor aromático e adocicado, amigos. Quando fermentamos o vinho, ele adquire um sabor suave e delicado, com um aroma doce. E não fica com cheiro de fermento, pessoal. Se usarmos fermento sintético, durante a fermentação, de qualquer forma, sempre vai ter cheiro de fermento. Então, a Tia Mu também ensina a fermentar vinho usando fermento sintético. Na maioria das vezes, ela recomenda adicionar xarope, pois isso ajuda a mascarar o cheiro do fermento, certo? Agora, ao fermentar com uvas passas, amigos, vocês podem observar que, em cada receita que a Tia Mu faz, para cada tipo de vinho, usamos uvas passas, fermento sintético ou fermento natural em diferentes quantidades. Isso faz parte da receita, pessoal. Quando vocês seguirem a receita direitinho, se fizerem conforme o indicado, ao fermentar carne de búfalo, o sabor será sempre o mesmo. Desta vez, veremos se adicionar muito ou pouco fermento tem algum efeito. Se usarmos fermento sintético, meus amigos, se adicionarmos menos fermento do que a receita que Plamu deu, meus amigos, onde posso encontrar a receita? A Tia Mu não sabe, pois não pode garantir se adicionar fermento é apropriado para a receita. Plamu não pode garantir se for uma receita de outra pessoa. Mas se vocês olharem a receita da Tia Mu e colocarem menos fermento do que o que ela recomenda, o vinho não vai ficar perfeito, pessoal. A fermentação e os ingredientes não vão ficar equilibrados. Aí não vai ter álcool, tá? Muitos de vocês perguntam, Tia Mu, por que meu vinho não tem álcool? Por que o álcool ficou tão fraco? Então volte e veja se você colocou o fermento conforme a receita da Tia Mu. Ou se o fermento já perdeu a qualidade, se está vencido ou não. Tem que analisar vários pontos para entender por que, ao fazer o vinho, não teve álcool. Tem que verificar isso. Eu vou ensinar mais sobre isso no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E se colocar fermento demais, pode? Ah, e o cheiro do fermento pode? Colocar fermento demais não vai aumentar o teor alcoólico, tá? Tem que haver um equilíbrio na receita. Não é assim, estou fazendo uma receita de vinho, vou colocar meio quilo de fermento para ter mais álcool. Não pode, senão não existe receita, né, gente? Sigam a receita direitinho. Se colocar fermento demais, vou te dizer, é muito difícil de corrigir. O gosto do fermento vai ficar muito forte. Quando fermentar rápido demais, o vinho não vai ficar gostoso. Muitos seguidores me perguntaram sobre isso. Hoje, então, a Tia Mu veio fazer este vídeo, porque os amigos membros de todo o país e também, enquanto isso, para que os amigos por aí possam entender e diferenciar o que realmente serve para fazer vinho e também saber o que pode ser usado como substituto, tá? Porque em algumas regiões não dá para comprar fermento sintético. Então, a gente fica pensando, o que pode ser usado no lugar do fermento para fermentar o vinho? Hoje, a Tia Mu veio ensinar isso, viu? Hoje estou trazendo um conhecimento bem aprofundado para vocês, amigos. Se ainda não entendeu, volte e assista de novo. Anote as dúvidas. A Tia Mu fala de forma clara e direta. Todo o conhecimento que eu tenho, eu compartilho sem esconder nada. Quem assistir ao vídeo da Tia Mu e achar que foi útil e gostou, por favor, deixe um like para me apoiar e compartilhe bastante. Assim, outros membros também vão ficar sabendo sobre isso. O processo de fermentação do vinho ou de outros tipos de fermentação é importante saber diferenciar, viu? Não existe lugar nenhum que ensine isso de graça. Eu realmente quero que todos vocês adquiram muito conhecimento aqui. A Tia Mu manda um olá para todos os fãs, tanto os que estão no exterior quanto os que estão aqui no país. Este vídeo termina por aqui, até nos encontrarmos novamente. Tchau!